Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo ok com vocês. Vamos aí continuar, né? O que a gente tinha feito. Nós paramos na última aula na parte do newsletter. Como eu comentei, a gente vai fazer os cards agora, né? Então, vamos lá, vamos ver como que nós vamos estar montando isso. Então, vamos voltar ao nosso código. Depois da última sessão, nós vamos criar um outro section, né? Como a gente sempre tem feito. Class agora dele vai ser cards. Voltando, que são os cards, né? São blocos que é uma foto e um texto junto, né? A gente chama de cards, cartas, né? Cartões, ok? De novo, né? A gente vai criar o nosso class container, que vai envolver os nossos cards. E aí nós vamos criar os cards, tá? São três, são repetidos, então a gente vai criar um e depois nós vamos replicar, tá? O que vai mudar são as imagens. E então é necessário aí pelo menos três imagens de cards. Então, se você não tem as imagens rápidas aí, é só dar uma pausa no vídeo, pega aí três imagens. Não, nesse caso não precisam ser grandes, tá? Podem ser imagens mais quadradas, é interessante. E pega aí três imagens, coloca lá na nossa pasta MG. Então dá uma pausa no vídeo, faz isso e daí você retorna para poder continuar fazendo a nossa página. Bom, então como que nós vamos fazer aqui? Vamos criar uma nova div com class, nós vamos chamar aqui de card symbol. Então ele vai envolver tudo, né? A nossa imagem, então a primeira coisa é img. Então eu vou pegar uma das imagens que eu salvei, tá? Então eu peguei aqui três imagens, né? É, opa, EMG, né? E não tem fechamento. E deu fechamento aqui porque eu tinha escrito errado, tá? Aí aqui, opa, um título, ok? E aí viria um parágrafo, opa, um parágrafo com um texto qualquer. Vamos pegar esse texto lá naquele site Lorem Ipsum que eu já comentei com vocês, né? Para não ter que ficar digitando, etc. Né? A gente pega lá um texto qualquer. E aí a gente põe aqui, né? Qualquer coisa, não precisa ser muito grande, até bom que não seja, para não é necessário ter um texto muito grande aqui no caso, tá? Beleza. O que que vai acontecer agora? Esse grupo aqui nós vamos repetir três vezes, tá? Então, é um pouquinho de tempo.
mais 2. E vamos mudar as imagens, tá? Basicamente aqui eu vou mudar a imagem e o título. Ok? Então, são esses três, tá? São 3 cards que nós vamos estar usando. Aí de praxe, tá? Depois do último card, a famosa div class clear, a gente vai fazer flutuação dela aí dos cards, então para voltar ao fluxo normal de novo, como a gente já viu anteriormente, tá? Agora nós vamos para o nosso CSS. Então agora aqui, né, nós vamos brincar aqui, que nós vamos fazer os nossos cards, CSS referente a eles, né? Então vamos lá. Então, primeiro é o section.cards, que é a seção principal lá. Vamos dar um padding de novo aqui, é para abrir um espaço entre o elemento anterior e ele. De novo, só topo na parte superior e inferior, top e bottom. Aí aqui é o card single, que é o elemento, a div que envolve a nossa imagem, o título e o parágrafo. Como são 3, a gente vai fazer aquele esquema que nós fizemos anteriormente lá quando a gente fala a parte dos atributos lá, né? 33.3, quer dizer, para ele ocupar 1/3 da, da parte da área disponível do meu container. Tá? Então vamos pôr um float left e um padding aqui de 50 pixels. Isso é interessante, seguinte, né? Porque como ele está em percentual, se diminuir o tamanho, eles vão proporcionalmente reduzindo, tá? Isso já me dá um pouco de responsividade no meu site, tá? Aí a gente vai a parte da imagem, né? Card single img. Então, o que vai acontecer com ele? Eu vou falar para a imagem ela ocupar na largura 100%. Então, agora o que acontece? Eu falo para. A gente usou se vocês lembrarem, no nosso logo, a gente mandou ocupar 100% da altura, porque o que importava ali era a altura do meu menu. Né? Então, e aí ele ajustava a largura conforme a altura dele. Aqui, o que me importa é a largura, né? Porque eu tenho uma largura limitada, então eu vou ajustar a imagem à largura disponível, que é a minha largura da coluna, os 33%, 1/3 do meu espaço disponível, menos aquele padding, né? Eu pus um paddingzinho lá. Então, de 50 pixels. Então, ele vai abrir um espaço de 50 pixels. Então, você imagina, é aquele tamanho que sobrou, menos os 50 pixels de cada lado. Eu vou ocupar isso que ficou com o tamanho da imagem. Aí a altura é proporcional. Como as minhas imagens estão quadradas, tá? Ele vai ocupar e o que sobrar ali vai aparecer para o texto. Então, é interessante que eu mantenha um padrão no tamanho dos cards. Então, isso quando você for fazer um card, é bom você levar isso em consideração, tá ok? Se eu for fazer, montar as imagens sempre do mesmo padrão. Se eu faço uma imagem maior que a outra,
quando eu ajusto a largura, ela vai ter um comprimento maior e fica desproporcional, não fica, parece bagunçado, tá? Então, para evitar esse efeito de você olhar e parecer que o seu card está bagunçado, faça as imagens sempre do mesmo tamanho. Tá? Agora aqui eu estou falando H3, o H3 é o título, né? Eu estou afastando ele da minha imagem, né? Um pequeno afastamento, senão ele vai colar. Estou tirando o negrito, que é um H3, então ele fica em negrito, né? Vou pôr normal. E é um font size, vamos pôr ele com 19 pixels. Ok? E agora nós vamos para o parágrafo. Então, às vezes a gente acha que é só montar, né, o site, mas a gente tem essa preocupação, né? Obviamente, dentro de um padrão normal de desenvolvimento, quem tem que me fornecer as imagens é o meu usuário, né? Ele tem que me dar as imagens que eu vou usar. Mas a gente tem que se preocupar também com esse detalhe. As imagens têm que estar num padrão, senão não adianta. A gente pode até pedir para ele, opa, Simão de zero aqui. A gente pode pedir para ele, olha, eu quero as imagens, você precisa me fornecer e tem que estar nesse tamanho. Você pode passar isso para ele montar isso para você. Se às vezes é uma empresa que faz tudo, né? Tem essa parte, tem o tratamento de imagem também. Você vai fornecer também a característica que você precisa e alguém vai montar. Senão é o teu usuário. Às vezes acontece da gente ter que fazer isso, tá? O, o usuário não fornece da forma como você quer e você tem que trabalhar, não tem jeito, tem que acabar mexendo e, e criando a imagem desse jeito, arrumando a imagem, não tem como, tá? Aqui eu vou fazer uma borda só na parte inferior, só para fazer um traço, né, no card, fazer uma brincadeira de poder pôr uma borda completa, uma borda num pedaço só. Eu já vi alguns recursos que você pode fazer até de sombreado, tá? Aí vai muito do que você está querendo fazer como recurso. Por sombra, tá? São efeitos que você pode estar gerando no card, mas aí com o tempo vocês vão aperfeiçoando, vão melhorando, vocês vão aprendendo e vão deixando o seu visual, né, da página com mais sofisticação, mais detalhes. Vamos ver como é que ficou, vou atualizar. Tá aqui. Ó. Então observem aqui o que eu falei, como as imagens são do mesmo tamanho, não tem distorção, tá vendo aqui? Se eu fizesse uma imagem um pouco maior que a outra, ele ia igualar na parte superior, mas aqui ia ficar diferenciado, então fica estranho. A mesma coisa o texto, tá? Você pode até aqui ser uma chamada para algo que tenha muito mais texto, mas aqui é sempre interessante também manter o mesmo padrão de texto, a mesma quantidade, porque aí ele também mantém a, a altura do card, tá? Aqui é aquele risquinho que eu falei para vocês, o border, né? Podia pôr uma border ah, no próprio card em si, ou uma sombra, aí você pode estar vendo outros recursos para deixar mais sofisticado. Mas é isso aqui que a gente chama de card, né? É uma imagem com um título e um texto, ou um título só, tá? Então, esse seria o nosso esquema aí, nossa outra sessão, tá? E agora, nós vamos para a parte final, que é criar o nosso rodapé, tá? Então, que é o final do nosso site, né? Então, como é que fica o rodapé, né? Vamos lá. Desculpa. Então, aqui do section, aqui como é um rodapé, nós vamos usar o footer, o tag footer, tá? Eu tenho, vamos dizer assim, dois rodapés, tá? Um é o que a gente tem como padrão na maioria
do site, vocês vão ver. Então tem uma parte final que, por exemplo, dá redes sociais, localização, aonde fica, né, a empresa e tudo mais, links úteis, alguns têm a estrutura do site, ah, os links que você cria lá, você tem um menu, tem coisas desse tipo, são alguns padrões que a gente encontra, que é colocar nessa parte de rodapé e encerra com a parte do copyright, né, de quem que é, quem que desenvolveu, tá? Ou de quem é os direitos do site. Nem sempre é o desenvolvedor, né? Dependendo do acordo, fica com a empresa para quem você desenvolveu, ok? Então, então eu vou pôr aqui footer 1, para a gente indicar que esse é o meu primeiro, né? A primeira parte dele. Novamente, nós vamos pôr a nossa div class container, né? E aqui, né? Eu vou criar, esse meu vai ter com, eu vou fazer com 3 colunas, tá? Então, um class W33, esse similar àquele W50. Ele lá ocupou 50%, aqui vai ocupar 1/3, tá? Já adiantando que nós vamos fazer no nosso CSS lá. Então, aqui, por exemplo, vai ser a localização, endereço, né? H2. Vamos pôr um H2. Então, estabeleça aqui a localização, que é onde seria, ó, onde seria o endereço da minha empresa, né? Vamos pôr aqui um parágrafo. Aí eu vou pôr um íconezinho, né? O esquema lá do, do icon. Como é endereço, localização, a gente pode usar aquele marcador de mapa, que é uma gotinha, por exemplo, né? Ele fica interessante para colocar, né? Ou um, um, um outro ícone que você ache interessante, né? Então, eu vou usar o de localização, tá? Então, lembrando aqui é o span class material icons. Ele é o location on, tá? E aí eu colocaria meu endereço, né? Rua teste número 100, ok? Dois tags aqui. Normalmente, quando você põe isso, você também põe, por exemplo, telefone, né? Então, um primeiro é o endereço, né? E depois o telefone, tá? Isso são algumas sugestões, tá? Pode pôr mapa do Google Maps mesmo, né? Você tem como colocar isso aqui, né? Então você pode pôr um mapa e aí vai, né? Tem outras saídas. Eu não sei, eu não curto muito a ideia do mapa. Já vi muitos que tem, alguns clientes que eu já fiz, eles gostam que você ponha. Mas eu não sei, eu não curto muito a ideia de colocar o mapa, não. Mas é uma opção, alguns colocam, tá? Aí você põe o telefone, né? Então aqui eu tenho uma das colunas. Então aí eu vou fazer as outras. Então, por exemplo, a outra coluna. A outra coluna, no W33 de novo. Esqueci. Aqui eu vou pôr
é uma outra parte muito comum que a gente também tem, que é links úteis. Aí são sites que você acha interessante o usuário acessar e coisas desse tipo, tá? Então, neste caso, eu vou usar um A, né, para ele poder clicar aí. Vamos por página do IF, FSP, Caraguatá, edu.br. Por exemplo, vamos por mais um. Vamos por Google, tá? Ok? Normalmente são páginas de referência que você acha interessante. Então, lógico que eu fiz o tema aviação, né? Podia ter posto alguma coisa como páginas mais especializadas ou páginas de aeroporto. Aí vai. A ideia é nesse sentido, né? Você pôr links aqui que sejam interessantes ou úteis para a pessoa. Isso é uma possibilidade. A outra é você pôr a estrutura do site, né? Aquilo que a gente aparece no menu lá, só que quando tem menu com submenu, você põe tudo aí. É também muito comum esse tipo de coisa. Aí normalmente no final aqui, a gente põe a página de contatos, né? Então, aqui seriam as redes sociais, né? Então, aqui eu vou pôr um outro div, que a gente vai agrupar os ícones. Eu vou chamar de group icons, que a gente depois configurar. Opa. E aqui a gente vai buscar lá no material, né, os ícones de redes sociais, tá? Então, é, Facebook, Instagram, seriam coisas desse tipo, tá? Que você vai estar utilizando. Hum. Então, é, seriam as chamadas redes sociais, né? Então, é, seriam esses caras. Deixa eu ver se eu acho. Na pesquisa aqui em material icon, eu não acho não. Aqui, social. Deixa Então, né, o padrão dele, spam, material icon. Aí no caso o Facebook, Facebook.
Então, vamos para um outro. Deixa eu ver se ele tem no Instagram. Tá. O material Icon tá sem meio. Não tem aqui Instagram? Não tem. Quais são as redes mais comuns? Hoje a mais usada, além do Face, é o Instagram. A gente tem o Twitter, tem outras redes sociais aí que, né, você vai colocar e vai fazer a ligação aí, né? É, eu vou pegar qualquer desenho, porque pelo jeito não tem aqui as outras mais comuns. Pelo menos não tô achando, para não ficar perdendo tempo. Vamos pegar um aqui. School. E, bom, duas tá bom. Depois você pode pôr quantos quiser, não é o problema, tá? Ok? Bom, aí o que acontece? Fechei, né? Aí vem o famoso div class clear, tá? Para voltar, porque a gente está de novo saindo do. E aí eu vou criar o outro rodapé. Eu posso usar footer de novo, não tem problema, que também é rodapé, né? Aquele conceito lá de web semântica, tá? Nossa div class container. E aqui é a parte de direitos autorais, tá? É, eu vou pôr num um parágrafo, né? Então, aí se você quiser, né? A gente pode pôr. Vamos fazer um. Aqui. A gente pode pôr aqui um, um ícone. A gente tem um ícone de copyright, né? Que é o Czinho. Deixa eu ver se ele tem no material. Copyright. Pô, tá difícil achar as coisas aqui no buscador dele. Ele não acha nada. Depois você olha, ele tem. Existe uma outra jogada que a gente pode também fazer, né? Que em vez de você usar um ícone,
que eu acho que ele não vai ter, tem que dar uma olhada aqui, é muita coisa, né? Que se você usar o e-comercial, é... aí ele vem esses caras que deixa eu ver se eu lembro qual que é o copy. Checkmark, não. Aqui, ó. Tá? Funciona bem, vai ter o Czinho comercial, tá? O... Ó, ó. Vem aqui no cantinho, dá pra ver o Czinho comercial, tá? Que é o do copyright, que é a marca registrada, tá? Aqui agora a gente vai ajustar, né? O CSS disso. Eu não achei aqui. O Font Handsome, ele tem umas opções até melhor do que o Material Icon para esse tipo de recurso. Mas, vamos lá. Vou fazer aquele esqueminha que eu já fiz antes. Opa. Então, footer, a gente sabe que é o rodapé. Aí aquela W33, que a gente criou lá, né? Então, float left 33,3%, tá? Então, 1/3 da tela. Esse cara vai fazer isso. Aí, footer, ponto, footer 1. Primeiro rodapé, tá? Então, aquele primeiro que é do endereço, etc. Vamos pôr uma cor 52 a 7. Já usou no newsletter, né, essa cor. Pus um A a mais. De novo, o nosso padding para dar um espaçamento na parte superior e inferior para separar dos elementos. Vamos fazer as letras em branco, ok? O H2, a gente tem uns H2 lá, né? Como é que o H2 vai ser ali? Font, weight, normal. Font, size, 23 pixels. Ok? E vamos ajustar os parágrafos. Vamos fazer os parágrafos tendo uma separação um pouquinho maior, né? Ele tem aquela padrão, a gente vai aumentar, vamos por 8 pixels. E vamos deixar ele mais fininho. Vamos pôr Font Lighter. Ali na mais fina, né? E aí, o A. A gente tem uns links, né? Então vamos fazer o que com esses links? Vamos falar para ele mostrar em bloco. E em branco. Tá?
E aqui o grupo icons que nós criamos, mas eu só vou mudar a tag A, né? Então, font size, vamos por 18 pixels. Display. Inline. Block. Margem. 15 pixels. Inferior, superior e 10 pixels direita e esquerda. Lembrando que nessa parte aqui é os ícones que nós criamos das redes sociais, tá? E agora o inferior, que é o último do copyright, tá? Vamos dar novamente um espaçamento. Vamos pôr uma cor de fundo. 23, 7A, 70. Vai dar um outro tom de azul. Test Align Center. Color White. Ok? Vamos ver aqui agora como ficou o nosso site. Olha lá. Deu uma quebra aqui, vamos dar uma olhada aqui que... Ah, foi no logo. Tem alguma coisa errada aqui no nosso logo, tá? Eu vou ajustar, deve ter alguma coisa ali errada. Vamos ver. Aqui ficou branco, tá vendo? Ó, link útil. As duas. Aqui o ideal era ele também tá linkado a alguma coisa. Nós fizemos, é o copyright, ok? Vamos ver o que que ficou de errado ali. Aqui normalmente você pode associar por um A também, tá? Ah, no grupo icons. Então, o que que a gente pode fazer, né? Seria o mais correto e eu acabei esquecendo. Seria um A, um href, aí o endereço para a página do Face do cara, né? Deixa eu só ajustar, ficar mais bonitinho. Então, isso aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Só pra gente ver. Aí vamos ver aqui. A localização. Por que ele não tá? Vou ver se eu digitei, acho que location eu digitei errado. É sublinhado. Vamos lá, corrigir. Vamos atualizar. Então, olha lá. Ok. Aí aqui, ó. Aí agora ele ficou bacana. Que é o que a gente tinha ajustado. Ele não tinha pego porque eu tinha
não tinha posto A, né? Então aqui seria correto a gente pôr por link das redes sociais, você pode até pôr de um lado do outro se quiser. Aí tem que mudar aqui, né? Que no A a gente põe lá em block, ele não está puxando um do lado do outro, né? Mas cada um fica numa linha, né? Então ele faz isso. Você pode mudar, e aí vocês podem dar uma aperfeiçoada se quiserem, né? Ok? Então, com isso, a nossa página principal está terminada, tá? Então, essa aqui é a nossa página principal, com os cards, né? Aqui ele está ocupando tudo porque é o espaço, você pode, de repente, querer reduzir para só clicar na parte de cima. Lembrando, que eu acho que nós usamos um parágrafo. Não é o link mesmo, mas ele está ocupando tudo. Então, de repente, você pode fazer um outro tipo de configuração para ele não pegar tudo. Aí são ajustes mais finos que vocês podem estar aí ajustando. De repente, dá um espaçamento aqui, ó, né? Aqui ele está colado porque eu tô com o meu container está no tamanho justo desta tela, tá? Que é o que sobra nessa tela que eu estou mostrando para vocês. Aí você pode dar uma reduzida no container para ele dar um ajuste, para ele não justamente já não dar tanta, não colar tanto como acontece aqui, tá? Isso é só mexer no container lá. Nós pusemos, deixa eu até ver, 1280. Se eu puser, por exemplo, quer ver, ó, para vocês verem, 1200 pontos, e atualizar, ó, já deu outro efeito, tá vendo? Ó? Nessa minha tela. Às vezes faz todo um ajuste. Ó, tá vendo? Já não ficou tão coladinho ali, né? Então já ficou melhorzinho, 1280, porque eu tô com a barra aqui na lateral, tá? Se eu tivesse uma configuração, acho que no Windows a barra é embaixo, ou se eu configurasse a minha barra para a parte de baixo, que eu não gosto, eu curto ela aqui na lateral, mas vamos dizer que eu pudesse, se eu jogasse para cá, os 1280 não ia ficar tão colado, porque ele ia distribuir melhor, ia dar um espaço pequeno, mas ia dar um certo espaço. Tá? Mas vocês veem que eu ajustei ali, a ideia do container é essa, né? Então, a página principal está terminada, tá ok? Nas próximas aulas, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a página sobre e a página contato, tá ok? Então, espero aí que tenha tudo certo. Qualquer problema, é só entrar em contato, tirar as dúvidas, esclarecer o que ficou faltando, o que porventura deu de errado na sua página, para a gente poder ajustar, tá ok? Então, até mais, gente.